Na semana passada, nós iniciamos uma série de exposições sobre o livro de Neemias. E nós vimos algumas coisas importantes sobre este livro. Vimos que Neemias, ele era um servo do rei Artaxerxes. Ele era um imperador persa, babilônico. Os irmãos se lembram que o povo de Israel, o reino do norte e o reino do sul, foram levados para o cativeiro. O reino do norte se dispersou. E Neemias, ele era do reino do sul, de Judá. E ele foi levado cativo para a Babilônia, e ele estava servindo ao rei Artaxerxes. Quando ele estava no reinado, no império, ele recebe a notícia de um dos seus irmãos e de alguns de Judá, que a cidade de Jerusalém estava em ruínas. O templo estava destruído, os muros estavam completamente destruídos, as portas estavam queimadas. Neemias se assenta, chora, lamenta por vários dias e começa então a buscar a Deus em oração. Nós vimos então que o grande tema do livro de Neemias é o trabalhar de Deus na obra humana. É a maneira que Deus trabalha na obra do seu povo. E nós vimos então que a primeira atitude de Neemias foi buscar intensamente a Deus. Ele faz isso então orando a Deus no capítulo 1, do verso de número 5 até o verso 11, é o registro da oração de Neemias. Ele busca o Senhor. Ele confessa os pecados do povo, ele pede a misericórdia de Deus, ele se lembra que Deus é o Deus da aliança, é o Deus misericordioso, é o Deus que pode restaurar o seu povo, trazê-lo novamente do cativeiro para a terra prometida, que era a terra de Judá. Mas no capítulo 2, Neemias ele não fica de braços cruzados. Ele não fica lá lamentando por vários dias, meu Deus, que situação terrível, né? Não, ele não faz isso. Ele tem uma atitude muito sábia e dependente de Deus. Neemias vai ao rei e busca então 3 favores do rei. Ele pede que o rei então dê a ele uma licença por um tempo determinado. Ele pede ao rei que lhe desse um salvo-conduto, um documento que lhe desse proteção para poder viajar pelo Império Persa e chegar então até Judá. E ele pede então um documento que lhe desse acesso à mata real para extrair madeira a fim de reconstruir os muros, as portas e a sua própria casa. É evidente que ele fica muito temeroso quando está diante do rei, porque afinal de contas, aquele rei era o rei que havia levado o seu povo cativo para a Babilônia. Mas ele ora a Deus, ele pede sabedoria, ele pede discernimento de Deus, e então ele pede aquilo ao rei, e o rei então lhe responde de maneira positiva. O rei lhe concede a licença, o rei lhe dá o salvo-conduto, e o rei então lhe dá acesso à sua mata para poder extrair a madeira necessária. O que acontece então agora no nosso texto? Neemias, ele viaja então para Jerusalém, para a nação de Judá. Os irmãos se lembram que a nação de Israel era um reino dividido. Era o reino do norte, 10 tribos, e o reino do sul, 2 tribos. E o reino do sul é chamado de Judá. E a capital, então, daquela nação do sul é chamada de Jerusalém. É a cidade santa, é o lugar onde os judeus adoram. O que está por detrás desse problema? O povo volta do cativeiro, a sua cidade está destruída, o templo está destruído e eles não têm força, não têm motivação para reconstruir. Então, quando Neemias convoca o povo a reedificar os muros, não era simplesmente, olha, vamos aqui levantar o nosso murinho de novo, né? E vamos colocar limite na nossa terra, não é isso. Levantar os muros de uma cidade significava dar vida a uma cidade. Por quê? Porque eles não podiam plantar, não podiam cultivar, não podiam ter grandes plantações,
grandes rebanhos, por quê? Porque se eles não tivessem um muro, os inimigos viriam, atacariam e levariam tudo de volta. Então a primeira coisa que eles precisavam fazer ao retornar do cativeiro era: vamos reconstruir os muros. Essa era a primeira coisa que eles tinham que fazer. Mas não havia ânimo, não havia motivação no povo. O povo estava desalentado, desanimado, desencorajado. Havia uns poucos aqui, uns poucos ali, que tentavam reconstruir um pedacinho aqui, um pedacinho acolá, mas a coisa não caminhava. Pelo contrário, não havia ânimo. Para os irmãos terem ideia de quanto tempo nós estamos falando, o povo de Israel ficou 70 anos cativo na Babilônia, 70 anos. 70 anos depois do retorno do cativeiro, os muros ainda não tinham sido reconstruídos. Então nós estamos falando de 140 anos de destruição, 140 anos. Basicamente aí 2 gerações, quase 3 gerações, e os muros não tinham sido reconstruídos. Então você imagina, o povo foi levado cativo, aí a cidade foi invadida, os muros destruídos, as casas saqueadas, o templo destruído. Passaram-se então 70 anos. Então Deus levanta um rei chamado Ciro, e Ciro então retoma e traz o povo novamente para Israel, para Judá, melhor dizendo. 70 anos depois, os muros não haviam sido ainda reconstruídos. 70 anos sem nada. Esse é o problema que Neemias está lidando. Um povo desmotivado, um povo desalentado, sem esperança, um povo miserável, porque Neemias diz isso. Olhem as ruínas, olhem a miséria do povo. Mas muito mais, reconstruir os muros não era apenas uma questão de alvenaria, apenas de motivação. Olha, gente, vamos construir aqui. Tinha um fundo religioso, porque para que eles pudessem voltar a adorar no templo, a primeira coisa que eles tinham que fazer era reconstruir os muros. Então, o fundo de tudo é um fundo religioso. Qual é o propósito em reconstruir os muros? Adorar ao Senhor, voltar a sacrificar no templo, prestar culto ao Deus da aliança. Esse era o grande propósito. E é isso então que está por detrás do livro de Neemias. Então no domingo passado nós vimos a primeira atitude, buscar a Deus. Diante da dificuldade, ore, busque a Deus, coloque diante do Senhor. Segunda coisa, tenha uma atitude de confiança em Deus. Tenha uma atitude sábia, confie em Deus, mas faça. Não fique com seus braços cruzados achando que a coisa vai cair do céu, porque não vai cair do céu. Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. É aquilo que nós chamamos de soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus é soberano, mas eu tenho que fazer a minha parte. Hoje, então, eu quero mostrar aos irmãos mais 2 atitudes que Neemias teve. A primeira atitude, capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 20. Então, na verdade, é a terceira atitude de Neemias na continuação de domingo passado. Deixar Deus conduzir todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós oramos a Deus, nós sabemos que temos que ter uma atitude, mas muitas vezes nós não deixamos Deus conduzir. Muitas vezes nós colocamos a carroça na frente dos burros e damos com os burros d'água, como diz o ditado. Muitas vezes atropelamos as coisas, nos apressamos demais, queremos resolver a coisa do nosso jeito, da melhor forma que achamos, e nós erramos por isso, e pecamos por isso. A Bíblia fala que o homem apressado, ele entra em ruínas. Provérbios diz isso. Então qual é o caminho? Deixe Deus conduzir todas as coisas. Eu quero que você preste bem atenção no que é que Neemias vai fazer aqui no nosso texto. Bom, a primeira coisa que temos que saber aqui de pronto é que as dificuldades começam a surgir. Então, aparentemente, estava tudo resolvido, né?
Neemias orou a Deus e ele foi diante do rei Artaxerxes e o rei deu para ele a licença, deu a ele o salvo-conduto e deu a ele a madeira. E aí ele disse assim, ufa, tá tudo certo agora. Agora é só juntar a rapaziada e vamos reconstruir os muros. Nem tudo é simples assim. Note o versículo 10. Domingo passado paramos no versículo 9. Propósito. Note o versículo 10. Disto, ou seja, que Neemias iria reedificar os muros. Disto então ficaram sabendo Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Se não bastasse aqui o Sambalá e o Tobias, adentra na história também um terceiro elemento. Um cidadão inimigo também de Neemias e do povo de Deus, chamado Gesem. Está lá no versículo 19. Porém Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo se rebelar contra o rei Artaxerxes? É isso que vocês estão fazendo? Então note que aqui há 3 inimigos do povo de Deus e de Neemias. Sambalá, Tobias e Gesem. Quem são esses homens? Isso aqui é muito importante para nós entendermos o texto. Quem era Sambalá? Sambalá, apesar do nome engraçado, né? Que para a gente lembra de uma outra coisa, né? De samba, né? Mas que não tem nada a ver com isso. Algumas traduções traduzem como Sambalate e outras como Sambalá. É difícil porque é um nome hebraico. Seja o que for, Sambalá era o governador da Samaria. Onde é que ficava Samaria? Ao norte de Judá. Então você tem aqui Judá e Samaria está aqui ao norte, na parte de cima. Quem dominava? Sambalá. Segundo inimigo, Tobias. E Tobias era provavelmente o governador de Amon, que ficava a leste de Judá. Então você tem um inimigo ao norte, um inimigo ao leste, à sua direita, e se não bastasse, um inimigo ao sul, que é Gesem, que provavelmente era um chefe árabe que controlava o sul de Judá. E do lado esquerdo, o que é que você tem? O mar. Estão percebendo a dificuldade de Neemias? Você tem inimigo em cima, inimigo embaixo, inimigo do lado. E você tem que reconstruir as muralhas. Esse é o problema de Neemias. Então Sambalá, Tobias e Gesem são os inimigos do povo de Deus. E esses cidadãos vão entrar na história para conturbar a vida de Neemias e do povo de Deus. Mas caminhamos então no texto. Então diz o texto que Neemias sabia disso. Sabia dos seus inimigos. Mas ainda assim ele viajou para Jerusalém, verso 11. Então quando Neemias chegou a Jerusalém, diz o texto, então à noite me levantei, uns poucos homens comigo. Ele não levou muita gente não foi um exército. E não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. E não havia comigo nenhum animal, exceto aquele que eu montava. É muito interessante porque Neemias, ele está deixando Deus conduzir. Neemias não escreveu carta para os reis, para os magistrados, para os príncipes, para os judeus, para os sacerdotes. Gente, atenção, estou chegando e eu vou resolver a parada, né? Estilo assim, Romário, né? Cheguei, eu sou o cara. Não. Neemias não chegou lá dizendo assim, montando um grupo de WhatsApp, dizendo assim, olha, estão aqui os reconstrutores. Atenção, vou adicionar vocês aqui, porque vocês vão me ajudar a reconstruir. Não montou um grupo de WhatsApp. Ele não foi para o Facebook e colocou uma selfie, né? Lá nas muralhas, né, destruídas de Jerusalém, dizendo assim, gente, eu estou aqui, atenção, vamos reconstruir. Ele não fez vaquinha. Ele não colocou no jornal. Ele simplesmente deixou Deus conduzir tudo. Sabe o que é que ele fez? Ele chegou em Jerusalém. Diz o texto do versículo 13. Não contou para ninguém. Pegou uns poucos homens
e foi fazer o quê? Inspecionar detalhadamente a situação dos muros. Diz lá o texto, verso 13: de noite saí pela porta do vale, para a porta, para a banda da fonte do dragão, para a porta do monturo, contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e a do açude do rei, mas não havia lugar para que o meu animal pudesse passar, porque havia muitos destroços, muito entulho, muita bagunça. O animal não podia passar, ele deixou o animal e seguiu a pé. E depois diz o verso 15: subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Gente, nós não estamos falando aqui de um murinho de casa, porque eu não tenho imagem para mostrar para vocês. Até posso trazê-las no domingo que vem. Era uma muralha muito grande. Nós estamos falando de um reino que tem que ter uma grande muralha, porque tem inimigos ao norte, inimigos ao sul, inimigos ao leste. Então a muralha era muito extensa. Talvez você já tenha visto aquela muralha da China. Tenta imaginar um pouquinho daquilo. É uma muralha grande, são metros e metros de altura. Não estamos falando de um murinho de blocos, estamos falando de um negócio dessa largura. E que não havia bloco de cimento, eram pedras sobre pedras. Aquilo tudo tinha que ser muito bem encaixadinho. É uma coisa fantástica. Quando a gente olha para aquela arquitetura dos Incas, aqui no Peru, em Machu Picchu, a gente vê aquelas coisas todas construídas em pedra. Eu me lembro quando estive na Escócia, eu vi as ruínas de uma igreja do século IV, século V, totalmente assim, quase que destruída. Tinha apenas as paredes da parte de trás e as torres, todas feitas em pedra bruta. Não era nem pedra cortada, trabalhadinha, pedra bruta. Nós estamos falando de uma muralha feita com pedra bruta. E era uma coisa muito extensa. Então ele vai de um lado para o outro, olhando, inspecionando aquilo tudo, vendo a dificuldade, o grau de dificuldade. E então diz o texto, verso 16: não sabiam os magistrados para onde eu ia, nem o que eu estava fazendo, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que já faziam. Tinha lá um grupinho que estava fazendo a obra, mas que a coisa não ia, né? Eles assentavam uma pedra e caía duas. Era um grupo que a coisa não caminhava. Estavam lá, sabe, daquele lenga-lenga, bem estilo assim, o povo de prefeitura que trabalha, né? São 9 fiscalizando e um trabalhando. Mas, desculpa, quem é da prefeitura, mas a realidade é essa. E a coisa estava meio assim, a coisa não ia, mas ele não declarou para ninguém. Agora diz o texto: depois que ele inspecionou tudo, que ele viu a grande realidade, a situação, ele falou: bom, a situação é essa. Eu imagino que Neemias, como estrategista que era, tomou nota daquilo tudo. Bom, aqui na frente da porta do rei, a coisa está assim, aqui o muro está pior, aqui não está tão pior, aqui precisa tanto de madeira, aqui vai muita pedra, aqui tem que ter tanta gente para reconstruir. Eu fico imaginando ele tomando nota daquilo tudo e fazendo um grande levantamento das ruínas dos muros. Mas então chega uma parte importante no texto. Diz o texto, verso 17: então, depois que ele inspecionou tudo, ele fez uma grande reunião. Ele chamou lá os magistrados, os sacerdotes, os nobres, chamou todos aqueles que eram a liderança do povo. E disse assim: gente, senta aqui, vamos ter uma reunião. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aí a miséria que nós estamos? O povo passando fome? Estão olhando para isso tudo aí? Pois é, Jerusalém está assolado, as suas portas estão queimadas. E aí? Por que vocês não fizeram nada como líderes? Não era papel de vocês convocar o povo e reedificar os muros? Faz 70 anos que esse negócio está destruído, que nós já voltamos do cativeiro e vocês estão aí ainda. Então Neemias faz uma grande convocação e diz assim: vinde, pois, reedifiquemos os muros e deixemos de ser uma vergonha para os nossos inimigos. Neemias desafia os líderes e diz: gente, vamos reedificar, vamos para cima, vamos fazer a nossa parte.
E qual foi a resposta da liderança? Ou melhor, ainda, verso 18. Neemias dá a fundamentação da sua convocação. Alguém pudesse estar pensando assim, bom, o que esse cara pensa que é? Ele não está morando aqui. Ele está lá no palácio de Artaxerxes. Come do bom, bebe do melhor. E o que ele veio fazer aqui? Não entende nada. Eu fico imaginando Neemias tirando um papel assim, um papiro, né? Aquele pergaminho, dizendo assim, está vendo aqui? Ó, olha a situação de Jerusalém. Quem sabe ele até ter feito um desenho, porque ele olhou tudo, ele passou por todos os lugares. Está vendo aqui? Ó, aqui está destruído, aqui está destruído, aqui está destruído. Temos que fazer isso. Está aqui tudo. E aí alguém deve ter pensado assim, bom, quem ele pensa que é? Olha o fundamento que ele dá no verso 18. E lhes declarei, uma boa mão do meu Deus estivera comigo. Em outras palavras, está dizendo assim, gente, eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. Eu vim aqui para reedificar os muros, não porque eu sou melhor, mas porque Deus me levantou para fazer isso. Eu acho isso fantástico. E aí diz o texto, e se isso não bastasse, ele diz, e também as palavras que o rei me falaram. Ou seja, para comprovar que ele podia fazer aquilo, ele disse, olha, o rei lá disse o seguinte, vá, você tem salvo-conduto e usa a madeira que for necessária. E foi isso que ele fez. Qual foi a resposta da liderança diante do clamor de Neemias? Então eles disseram, disponhamos-nos e reedifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Que lindo isso, não é, irmão? Eles se despertaram para aquilo. Vamos reedificar. É isso que temos que fazer. Deus está conosco. Mas então, novamente, veio aqui a trindade inimiga, né? O Sambalá, Tobias e Gesem. Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Leste. E aí então eles zombaram de nós dizendo, vocês acham que vão conseguir? Espera um pouquinho. Faz 140 anos que isso aí está em ruínas. Vocês acham que vão conseguir agora? Ninguém fez até agora e vocês vão fazer? Vejam a resposta que Neemias dá a eles. Verso 20. Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. E vocês caem fora. Vocês não têm parte aqui não. Nem direito, nem memorial em Jerusalém. Embora os samaritanos também fossem uma espécie de judeu, né? Judeus mesclados com aqueles babilônios quando voltaram do cativeiro. E Neemias fala, não, vocês não têm parte aqui não. Mas eu quero destacar uma coisa importante com vocês aqui nessa noite. Especialmente o versículo de número 20. Vejam comigo, irmãos, os dois lados da mesma moeda. De um lado, Neemias diz assim, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Ou seja, é Deus quem vai nos fazer prosperar nesta obra. Isso mostra a confiança que Neemias tinha no seu Deus. Ou seja, Deus vai nos dar capacidade, Deus vai nos dar inteligência, Deus vai nos dar motivação, Deus vai nos dar os recursos, é Deus quem vai nos dar todas as coisas. Só que Deus mandaria as pedras do céu, como fez com Sodoma e Gomorra, e essas pedras cairiam assim, enfileiradinhas, formando toda a muralha de Jerusalém? Era assim que a coisa aconteceria? Não, irmãos. O texto diz claramente, Deus vai nos dar bom êxito, Deus vai nos dar sucesso nessa empreitada, mas nós, os servos de Deus, nos disporemos e reedificaremos. Irmãos, o que é que isso tem a ver conosco? Qual é a lição que isso nos ensina? Isso nos ensina, irmãos, que por um lado Deus é soberano. Deus é quem chama, Deus é quem capacita, Deus é quem dá os recursos. Mas do outro lado, nós temos que nos dispor e realizar a obra de Deus. Deus, de maneira ordinária e natural, Ele não faz isso por nós. Isso compete a cada um de nós, a mim, a você, a todos nós aqui presentes, a reedificar. O que eu quero dizer com isso? E aqui está o meu link com a nossa construção. Nós temos uma obra pela frente. A nossa obra não terminou aqui no estacionamento. Nós finalizamos a nossa primeira etapa da obra. Estamos relativamente confortáveis, como já disse. Mas não podemos parar aqui. Temos um projeto que precisa ser concluído.
Qual é o nosso papel? Nos expor e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu sei, irmãos, e não tenho dúvidas nenhuma de que Deus vai suprir. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai mandar os recursos. Eu não tenho dúvida. Porque o que Deus já mandou nessa obra aqui é muito, mas infinitamente mais do que nós imaginávamos. Mas muito mais. Eu sei, eu estive aqui acompanhando essa obra desde o primeiro dia, desde a hora que a máquina entrou aqui, tirando até o dia da inauguração. Eu vi cada pilar desse sendo concretado, eu vi cada bloco desse sendo assentado. E vi como Deus envia os seus recursos. Eu vi como Deus trabalha. E eu tenho visto isso ao longo da história. Eu tenho visto como Deus tem suprido a necessidade do seu povo dia a dia, irmãos. E nós não podemos duvidar de Deus jamais. Porque Deus é Deus no céu e é Deus na terra. Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele pode todas as coisas. Irmãos, se Deus abriu o mar, se Deus mandou maná por 40 anos para o povo no deserto, se Deus multiplicou, através de Cristo, uns pãezinhos e uns peixinhos para 5.000, quiçá 20.000 pessoas, se Ele é um paralítico, ou se Ele ressuscitou, será que Ele não tem poder, irmãos? Ou será que Deus não é providencial o suficiente para nos dar recursos para edificar essa obra? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Será que Deus não pode? É claro que pode, porque Ele é Deus e Ele trabalha como Ele quer. Mas se de um lado Deus é Deus e Ele faz, e Ele pode, e Ele chama, capacita e dá os recursos, do outro lado, quem é que Deus vai usar para isso? O ímpio ali do outro lado da rua? O ímpio aqui atrás da rua? Nós vamos esperar que os ímpios venham e digam assim: olha, nós somos os ímpios aqui, vizinhos de vocês, e nós estamos aqui para ajudá-los nessa obra. Então, se vocês quiserem bater a laje no domingo, vocês fazem uma grande churrascada aí, nos dê uma branquinha, né? Bem secada, que a gente vem ajudar vocês. É isso que nós vamos esperar? Nós vamos esperar que os ímpios, que são donos dos depósitos, digam assim: olha, eu tenho aqui uns 100 sacos de cimento a mais, sabe? Estão começando a empedrar, e eu estou dando aqui para a igreja. Ou vocês acham que o dono da pau-pedra, um dia desse, vai passar aqui com uns caminhões cheios de pedra e tudo, e vai dizer assim: eu tenho aqui uns 3, 4 caminhõezinhos de pedra, eu não estou usando lá na minha pedreira, podem usar aqui. Vocês acham que isso vai acontecer? Eu não acho que isso vai acontecer, embora Deus pudesse fazê-lo. Mas não é assim que Deus trabalha. Mas sabe como é que Deus vai trabalhar? Através de mim e de você no seu coração e no meu coração. Como? Nos despertando, nos motivando a contribuir. Não há outro meio, irmãos. Não há outro meio. Como é que Deus vai fazer isso? Quando nós somos fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. É assim que Deus vai trabalhar. Naqueles dias de Neemias, não havia recursos monetários, não havia nem dinheiro suficiente. Mas o povo, e eu vou mostrar isso daqui a pouco, cada um deu a sua parcela de contribuição. Eu não posso esperar que todo mundo venha aqui reedificar. Mas com certeza Deus espera que cada um de nós dê a sua parcela de contribuição. Se de um lado eu sei que Deus vai suprir, do outro lado eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que dar a minha parcela de contribuição. Portanto, irmãos, essa é a segunda atitude de Neemias. Deixa Deus conduzir. E foi isso que ele fez. Deixou Deus trabalhar em todas as coisas. Ele foi discretamente, levantou tudo, não contou para ninguém, chamou os líderes. Vejam os passos de Neemias, né? Ele é o estrategista, né? Ele levanta tudo, faz a reunião, desperta as pessoas, dá o fundamento. Depois que eles compram a ideia, agora chama o povo e diz assim: vamos reedificar. É isso que temos que fazer. Temos que deixar Deus conduzir a nossa obra. Não vamos atropelar nada. Vamos deixar Deus conduzir. Mas se por um lado Deus vai suprir, do outro lado eu tenho que fazer a minha parte, aquilo que me compete. A segunda lição, e essa aqui é bem mais curta do que a primeira, embora o texto seja muito mais longo. O que esse texto nos ensina? Eu sei que você ouviu a leitura,
É uma leitura cansativa, para mim foi também, porque é difícil, são nomes que nós não estamos acostumados, nomes hebraicos traduzidos para o português que perdem muitas vezes o sentido, perdem muitas vezes a fonética, a maneira como se pronuncia, a gente não sabe uma hora se tem som forte ou som fraco. O fato é o seguinte, o que é que o capítulo 3 narra? O capítulo 3 narra a disposição que cada família, que cada tribo teve de executar a sua parte na reconstrução dos muros. É isso que o capítulo 3 descreve. Então, o grande ensino do capítulo 3 é fazer cada um a sua parte. E eu quero destacar aqui alguns detalhes no texto. O primeiro deles é que famílias inteiras trabalharam na edificação. Notem comigo o versículo de número 1. Então se dispôs, capítulo 3, verso 1, Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre de Sem e a torre de Ananeel. Não sei se é assim a pronúncia exatamente. Mas a primeira grande verdade é que os sacerdotes, o sumo sacerdote e os sacerdotes trabalharam na reconstrução. Quem eram os sacerdotes? Eram os líderes espirituais do povo. E como líderes, eles podiam ficar assentados, lá nas suas casas, ou na porta do templo, dizendo assim, vamos lá, gente, vamos trabalhar, vamos em frente. E nós estamos aqui, nós vamos orar por vocês, viu? Foi isso que eles fizeram? Não. Eles foram para a luta. Eles foram reconstruir. E eles fizeram cada um a sua parcela. Mas não só a liderança, não só o sumo sacerdote, e não apenas os sacerdotes, mas famílias inteiras. Versículo de número 12, note bem. Ao lado dele, reparou Salum, filho de Alões, maioral da outra meia parte de Jerusalém. E quem mais estava com Salum? Ele e as suas filhas. Famílias inteiras, seu Mendes, trabalhando. Eu fico imaginando lá, Salum, a sua mulher, as suas filhas, não filhos, moças, ninguém escapou na obra. Eu fico imaginando cada uma delas carregando lá a sua pedrinha, dizendo aqui, pai, aqui tem uma brechinha, quem sabe essa pedra encaixe melhor aqui. Isso me fez pensar muito na leitura que eu fazia desse texto. Cada um fez a sua parte. Mas há um detalhe interessante aqui no texto. Você acha que todo mundo trabalhou? Você acha que realmente todo mundo vestiu a camisa? Engano nosso. Não se iludam. Porque no meio dos Saluns e suas filhas, também os preguiçosos. E aqueles que não querem fazer nada da vida, não querem ajudar com nada. Não tem os versículos. Versículos 28 a 30, eu acho. Não é esse não. Um pouquinho antes. Versículo de número 5. Um pouquinho não, bem antes. Diz lá o texto, ao lado destes, repararam os tecoitas, de Tecoa, por isso que é tecoita, Tecoa. Os seus nobres, porém, quer dizer, os nobres daquela família, porém, não se sujeitaram ao serviço de seu Senhor. Interessante, não é? Você tem aí 32 versículos, e nos 32 versículos tem gente trabalhando. No versículo 5 diz assim, porém, eles não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. E a gente não sabe por quê, mas eu fico imaginando eles dizendo assim, esse negócio vai dar certo não. É muito trabalho. Olha o tamanho dessas pedras. Quando que a gente vai terminar esse negócio? Olha a extensão dessa muralha. Irmãos, quando a gente para pensar nisso, sempre há pessoas assim, em todo lugar.
Todo lugar. Sempre tem, uma vez um pastor, eu ouvi ele pregando, ele diz assim, sempre tem o trava-roda. É aquele que vai na contramão, que rema contra a maré. Ele diz, não vai dar certo não. Eu fico imaginando, porque muitas vezes há pessoas assim, até mesmo na igreja. A gente acha que não, mas há pessoas que às vezes não falam, mas pensam. Assim, não. Você acha que vai dar certo fazer um templo desse tamanho? Para que um negócio desse tamanho? Para que ter um estacionamento aí para 40 carros? É um absurdo, a nossa igreja não tem nem 20. As pessoas que não pensam no dia de amanhã, pensam sempre no dia de hoje. São pequenas na visão, são mesquinhas no seu pensamento. Desculpem-me, mas muitas vezes as pessoas, os próprios crentes, estão sempre na contramão. Não, Senhor. Parece Pedro, né? Quando Jesus está falando sobre a sua morte, ele diz, não, eu vou para a cruz, eu vou morrer. E aí Pedro diz, não, Senhor, de modo nenhum isso vai te acontecer. Colocando meio que um freio na coisa. Esse aqui, irmãos, eu não sei se era parente, mas deveria talvez ter um sanguinho de sambalá na veia. Porque ao invés de dizer assim, não gente, vamos em frente. Está vendo aqui os nossos vizinhos? Eles estão construindo, os nossos vizinhos ali também. Não, eles não se sujeitaram ao Senhor. Ou seja, eles não trabalharam, eles não fizeram nada. E infelizmente, irmãos, há muitas pessoas assim no meio do povo de Deus. Mas o que é que nós aprendemos aqui com esse texto? Nós aprendemos que cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Essa edificação não é só o pastor que tem que fazer. É interessante que me veio aqui, analisando o texto, parece-me que Neemias, ele também trabalha. Lá na frente o texto vai descrever isso, nos capítulos posteriores. Ele também está lá trabalhando. Mas Neemias está coordenando a coisa toda. Mas ele também pega na enxada, como se diz no português popular. Ele vai para o batente. Mas não é só Neemias. Não são apenas os líderes. Todo o povo, cada um está fazendo a sua parte. Irmãos, há um texto muito interessante no Novo Testamento que me faz pensar e refletir sobre o papel da igreja. E eu queria que os irmãos abrissem. Está lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo de número 16. A partir do verso 15. Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, isto é, Cristo é o cabeça da igreja, o Senhor da igreja. Verso 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando cada parte trabalha, o corpo cresce e se desenvolve por meio do amor. Qual é a grande lição para nós hoje, irmãos? A igreja. Cada um tem que fazer a sua parte. A tarefa de construir o edifício, o templo, não é só do pastor, não é só dos presbíteros, não é só do conselho, não é só dos diáconos, é de cada um de nós. Desde o menor ao maior, desde do bebezinho mais novo da igreja, até aquele mais adiantado em dias, desde aquele que é mais forte, aquele que é mais fraco. E nós já tivemos uma prova de que isso funciona, irmãos. Quando nós estávamos aqui para adentrar no dia da inauguração, meses, semanas antes, eu vi aqui senhores, senhoras. Eu vi fotos aqui de senhoras pintando o chão, pintando as paredes. Eu vi crianças aqui pequenininhas com um pincelzinho, pintando os cantinhos. Eu vi irmãos aqui subindo em andaimes altos e pintando lá em cima, outros ali que não podiam subir, mas que estavam ali agachadinhos. Eu vi irmãos
com um pincelzinho desse tamanho, dando uns retoquinhos assim, nos cantinhos, para deixar tudo bonitinho. Lá nos banheiros, eu via gente trabalhando em pé, eu via gente trabalhando agachado, eu via gente trabalhando sentado, porque não aguentava ficar agachado. Então a igreja deu prova enquanto isso. Eu via irmãs lá no antigo templo, cozinhando, fazendo arroz, feijão, carne com batata, sem coentro, e fazendo aquela comida maravilhosa para que pudéssemos almoçar semanalmente no sábado. A igreja deu provas de que pode fazer. Mas nós temos que nos envolver na obra. Não pode ser uma coisa só do pastor. Esse sonho não pode ser apenas meu, tem que ser nosso. De cada crente, de cada membro da igreja. Um sonho que se sonha só é apenas um sonho, irmãos. Mas um sonho que se sonha em conjunto se torna uma grande realidade. Nós temos um sonho. Nosso sonho é ver uma escola aqui em cima, impactando o nosso bairro. Crianças sendo educadas, não apenas na matemática, na geografia, na ciência, na língua portuguesa, mas educada na palavra do Senhor. Crianças podendo orar antes da refeição. E eu vou ter que mandar minha filha para uma escola que não é cristã, infelizmente, e eu vou saber que ela vai ter que orar sozinha antes da refeição, porque a escola ela não tem nenhum princípio religioso. Mas você imaginou crianças orando antes da refeição? Ou você já pensou num templo grande, onde não vai haver problema de calor, porque se Deus quiser teremos um ar-condicionado, e teremos assentos confortáveis para que as pessoas possam assistir o culto? E melhor do que isso, não vamos ter mais que parar carro na frente de casa de vizinho nenhum, e não teremos mais que adentrar no tempo com chuva, porque vamos parar o nosso carro aqui, e vamos pegar essa escada, e mercê de Deus, graça de Deus, vamos subir pelo elevador, não é? Aqueles que já não puderem andar, né? E vamos subir pelo elevador e vamos chegar ao templo, e vamos chegar ao salão social, às salas de aula, e não teremos mais que conviver com as salas cheias de umidade, de mofo, porque vamos ter em cada sala uma janela decente, um forro decente, e vamos ter uma cozinha boa, e vamos ter um salão social para as nossas confraternizações. Pensem nisso, irmãos. Só que como é isso possível se cada um de nós der a sua parcela? Eu não posso sonhar sozinho. Eu quero sonhar com os irmãos. E quero que esse sonho se torne uma realidade. Não porque somos fortes. O pastor não é herói, coisa nenhuma. Eu sou um pecador. Como vocês. Mas eu trago para a igreja aquilo que Deus tem colocado no meu coração e no coração do conselho. Nós temos que reedificar. E é isto que nós faremos. Eu tenho dito para o conselho. Nós estamos fazendo como Neemias. Nós estamos sondando. Estamos fazendo os levantamentos. Já temos o nosso orçamento inicial, 50 mil. Sabemos onde estamos, apenas com 15. Temos menos de 1/3 de todo o valor do grosso. Faltam-nos 2/3. E como vamos chegar lá? Vamos deixar Deus conduzir. Enquanto isso, vamos fazer a nossa parte. Seja fiel nos dízimos. Eu quero aqui trazer um testemunho de uma pessoa que me procurou há uns dias atrás. E me deu um testemunho lindo, das coisas mais lindas que eu já ouvi. Mas eu não quero contar hoje. Eu quero contar quando os muros de Neemias forem reedificados. Deixa Deus conduzir. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Muito obrigado porque ela fala ao nosso coração. Ajuda-nos, Pai, a ter a mesma atitude de Neemias, buscar ao Senhor, ter atitude de confiança no Senhor. Então, fazermos um levantamento preciso daquilo que precisamos. E cada um, então, Senhor, deve fazer a sua parte e deixar o Senhor conduzir. Sabemos que o Senhor já tem conduzido. Sabemos que o Senhor tem estado à frente da nossa igreja. O Senhor tem providenciado tudo o que precisamos. E o Senhor não vai falhar, porque nós confiamos no Senhor. E nós confiamos no Senhor, porque o Senhor não falha, o Senhor não muda. O Senhor é Deus nos céus e na terra.
Mas também, Senhor, te pedimos que o Senhor desperte cada crente, cada membro desta igreja, para fazer a sua parte, para ser fiel no seu dízimo, para dar ofertas e trazer ofertas ao Senhor, com alegria de coração, na certeza de que com esse pouco de cada um de nós, o Senhor há de fazer muitas e muitas coisas no meio do teu povo. Ó Deus, nós cremos no Senhor e nós pedimos que o Senhor nos dê, ó Deus, tudo aquilo que é necessário. Capacita-nos, desperta-nos, motiva-nos e desafia-nos a cada um a fazer a sua parte. Nós sabemos que o trabalhar do Senhor na obra humana é um trabalhar perfeito, porque visa a sua glória e a sua honra. Nos abençoe, Senhor, por amor de Cristo.